A história de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é uma das mais influentes e transformadoras narrativas da história da humanidade. Ela é contada em diferentes tradições religiosas, mas principalmente na Bíblia, especificamente nos Evangelhos do Novo Testamento. A seguir, vamos resumir essa história, destacando os principais momentos e ensinamentos de Jesus, de sua vida até sua morte e ressurreição. O nascimento de Jesus começa com um milagre. Ele nasceu em Belém, na Judéia, por volta do ano 4 a.C., de Maria, uma jovem virgem prometida a José, um carpinteiro. O anjo Gabriel apareceu a Maria e lhe anunciou que ela conceberia o Filho de Deus, que seria o Salvador do mundo. Maria, uma mulher simples e devota, aceitou com fé o plano divino. O nascimento de Jesus é comemorado como o Natal e é rodeado por fenômenos sobrenaturais. Uma estrela no céu, guiando os sábios do Oriente, pastores visitando o recém-nascido e o anúncio de que ele seria o Messias, o Redentor prometido. A presença de uma criança nascida de forma milagrosa em meio à simplicidade de uma manjedoura simbolizava a chegada de algo grandioso e transformador. Jesus cresceu em Nazaré, uma pequena cidade da Galileia, e foi educado em uma família comum, mas com uma sabedoria que transcende qualquer entendimento humano. Ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e foi muito próximo de sua mãe, Maria, e seus irmãos e irmãs. Ainda jovem, ele impressionou os doutores da lei no Templo de Jerusalém, mostrando uma compreensão profunda das Escrituras. Aos 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. O batismo de Jesus não foi para o perdão de pecados, pois ele era sem pecado, mas foi um sinal de sua identificação com a humanidade e uma preparação para a missão divina que ele estava prestes a iniciar. Durante o batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Após o batismo, Jesus passou 40 dias no deserto, onde foi tentado por Satanás. Ele resistiu a todas as tentações, demonstrando sua fidelidade a Deus e sua força moral. Este período de provação foi crucial para preparar Jesus para os desafios que enfrentaria em sua missão. Jesus começou a chamar os primeiros discípulos, homens simples como pescadores, cobradores de impostos e outros, para segui-lo. Ele os convidou a serem pescadores de homens, para que ajudassem a espalhar a mensagem de amor, perdão e redenção. O ensino de Jesus era baseado em parábolas, histórias simples e profundas que revelavam verdades espirituais e desafiavam as convenções sociais. Ele pregava sobre o reino de Deus, ensinando que esse reino não era algo físico ou político, mas uma realidade espiritual de justiça, paz e alegria, acessível a todos que aceitassem a Deus em seus corações. Entre os ensinamentos de Jesus estavam o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Ele também enfatizava o perdão, a humildade e a compaixão. Ele curou os doentes, ressuscitou os mortos e realizou milagres como transformar água em vinho, alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes e caminhar sobre as águas, demonstrando seu poder divino. À medida que seu ministério se expandia, Jesus começou a atrair a atenção das autoridades religiosas da época, especialmente os fariseus e saduceus, que viam suas palavras e ações como uma ameaça à ordem religiosa estabelecida. Ele desafiava as leis tradicionais, pregando uma nova interpretação das Escrituras, mais focada na misericórdia do que no legalismo. Jesus criticava as hipocrisias dos líderes religiosos, chamando-os de sepulcros caiados, por sua aparência de piedade, mas por dentro estarem cheios de maldade. Ele também confrontava a opressão e a exploração dos pobres, dos marginalizados e dos pecadores, destacando que o reino de Deus era para todos, não apenas para os justos. Durante a Páscoa,
Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos. Esse momento foi profundamente simbólico. Ele instituiu a Eucaristia, dizendo que o pão representava seu corpo e o vinho representava seu sangue, a ser derramado por todos. Ele previu sua traição por Judas e a negação de Pedro, um dos seus discípulos mais próximos. Após a ceia, Jesus foi para o jardim do Getsêmani, onde orou intensamente, pedindo ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele o sofrimento que estava prestes a enfrentar, mas ao mesmo tempo se submeteu à vontade de Deus, dizendo: "Não seja como eu quero, mas como tu queres." Judas, então, traiu Jesus com um beijo, entregando-o aos soldados romanos. Ele foi preso e levado perante o Sinédrio, o tribunal religioso, onde foi falsamente acusado de blasfêmia. Jesus foi levado perante o governador romano Pôncio Pilatos, que, após interrogar Jesus, não encontrou nenhuma culpa nele, mas, pressionado pela multidão, cedeu à sua condenação à morte. Jesus foi açoitado, zombado e coroado com uma coroa de espinhos. Ele foi forçado a carregar sua cruz até o Gólgota, onde seria crucificado. A crucificação era um método romano brutal de execução, reservado para os criminosos mais horríveis. Jesus, pregado na cruz, sofria imensamente, mas ainda assim perdoou aqueles que o estavam matando, dizendo: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Ele morreu após horas de agonia, e um soldado romano perfurou seu lado com uma lança para confirmar sua morte. Após a morte de Jesus, seu corpo foi colocado em um túmulo emprestado de José de Arimateia. 3 dias depois, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo e descobriram que ele estava vazio. Um anjo lhes apareceu e disse: "Ele ressuscitou, como havia dito." Jesus apareceu a Maria Madalena, aos discípulos e a outros seguidores, confirmando sua ressurreição. Ele os instruiu a continuar sua missão de espalhar as boas novas de sua ressurreição e da salvação oferecida a todos. Ele apareceu por um período de 40 dias, ensinando-os e confirmando sua identidade como o Filho de Deus. Antes de ascender ao céu, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para guiar e fortalecer seus discípulos. Ele foi levado aos céus diante deles e uma nuvem o encobriu. A ascensão de Jesus foi um sinal de sua vitória sobre a morte e sua glorificação junto ao Pai. Após sua ascensão, os discípulos de Jesus continuaram a espalhar sua mensagem. A igreja cristã começou a crescer e se espalhar por todo o Império Romano e além. A mensagem de amor, perdão e salvação se tornou a base de uma fé que transformou o mundo. Jesus é considerado o Salvador, o Redentor da humanidade, e seus seguidores acreditam que por sua morte na cruz e ressurreição, a humanidade tem a possibilidade de ser reconciliada com Deus e alcançar a vida eterna. A história de Jesus não termina com sua ascensão. Ele prometeu voltar um dia para julgar os vivos e os mortos, estabelecendo um reino eterno de justiça e paz. Para os cristãos, a espera pelo retorno de Cristo é um momento de esperança e expectativa, pois ele trará a plenitude do reino de Deus, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. A vida de Jesus Cristo é um exemplo de amor incondicional, sacrifício e compaixão. Sua mensagem continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, oferecendo uma visão de esperança e redenção para todos aqueles que buscam a verdade e a paz.